Vamos apresentar a sequência de desequilíbrios socioambientais, similaridades e singularidades no rural e urbano brasileiro. Especificamente, vamos abordar as similaridades e as singularidades presentes no território brasileiro. Inicialmente, citamos aqui que aspectos vamos tratar, né, com relação às singularidades naturais, climáticas, paisagísticas, arqueológicas, paleontológicas e socioculturais. Bom, e dizer que com essas similaridades nós vamos encontrar algumas virtudes socioambientais, a relação das pessoas em termos de uma presença ou ausência de solidariedade, humildade, liberdade, socialização, resistência, resiliência e sabedoria. Como é que a população se relaciona com o seu ambiente, né? Então, como um lugar diferenciado é o Pantanal, né? O Pantanal, ele tem as suas particularidades, né? É um lugar que nós só vamos encontrar aqui na América do Sul. E ele tem uma gênese relacionada com uma zona de abatimento, né, em decorrência do soerguimento dos Andes. E tem toda uma convecção de uma biodiversidade de diferentes ambientes, onde a gente tem uma singularidade muito específica, né? Os lençóis maranhenses também são ambientes únicos, né, no nosso conjunto territorial brasileiro, né? E que ele como Pantanal, eles são muito marcados pela estacionalidade relacionada principalmente com as precipitações pluviais. Anos mais secos, teremos uma configuração predominante de paisagens mais áridas, enquanto que no período chuvoso, quando ele é maior, mais intenso, maior quantidade de água, nós teremos um ambiente hídrico, úmido, muito maior. E, logicamente, as ações da dialética da natureza são muito visíveis, né? Então, como a gente trabalhar Então, essas áreas seriam as áreas direcionadas mais à preservação dos seus recursos paisagísticos, né? A Mata dos Cocais é outro lugar peculiar, presente na região Nordeste, né? E ele é fruto de uma própria consequência da sucessão vegetal, embora a interferência humana seja um marco muito forte, porque são áreas que, em grande parte delas, eram constituídas pela floresta amazônica semidecídua, e que foi sendo, o seu extrato arbóreo foi sendo eliminado pela ação humana, retirada de madeira, aproveitamento de pastagens, e no fim o babaçu, a Albignia martiana, acabou predominando sobre a paisagem. Nós temos um ambiente também único, né? E que tem uma influência como recurso vegetal muito importante, principalmente para a população maranhense, rural, que em determinadas comunidades que vivem diretamente sobre a exploração do coco de babaçu, né? A Ilha do Marajó também é um ambiente específico, diferenciado, todo um conjunto que se formou no estuário da foz do rio Amazonas e que tem uma cultura própria também vinculado a essa sazonalidade das águas, né? Aí não apenas das chuvas, da precipitação, mas também das subidas do rio Amazonas, e os efeitos das marés, que são muito intensos. Então, uma área que tem uma interface oceano, atmosfera e continente, no caso o ambiente insular, muito intenso, né? E que registra áreas que se modificam constantemente, como os próprios manguezais que ocorrem aí, com processos de erosão ou de deposição muito intensa e muito rápida. E se destaca também algumas atividades peculiares, como é o caso da introdução do gado, né, do búfalo, né? E que hoje é uma exploração que é muito intensa e muito importante economicamente. E também se destaca a pesca, a navegação, que é o meio de transporte predominante entre as diferentes ilhas que compõem o complexo do arquipélago
do Marajó, né? Se destaca também nessa área hoje um dos temas importantes, né, para a biodiversidade marinha brasileira, né, a descoberta dos corais próximo de Bailique, né, na foz do Rio Amazonas, que vai coincidir, vai ser uma área de conflito muito muito forte com a exploração de petróleo, porque ao mesmo tempo que descoberta uma raridade, uma biodiversidade imensa, né, que é esses corais, um gigantesco banco de corais, de recifes, ao mesmo tempo se descobre petróleo no pré-sal, né, e esse ambiente já vem sendo, esse território acaba sendo loteado pelas grandes multinacionais do petróleo. Então qual vai ser a estratégia que nós vamos ter de proteção, né, a essa biodiversidade? Outra área de destaque, a cidade no Brasil, o único geoparque que ainda temos constituído, o Geoparque da Chapada do Araripe, né? Que é um derrame da bacia sedimentar do Parnaíba, né? E que a gente vai ter várias sucessões nas suas camadas deposicionais, de ambientes marinhos até ambientes lacustres, né? De água doce, passando por várias fases, né? Nas suas deposições de arenito e de calcário, principalmente, né? E com a exploração do calcário laminado, principalmente, nós vamos encontrando uma diversidade imensa de fósseis, né? Isso aí na região de Santana do Araripe e de Nova Olinda, no estado do Ceará, nós vamos encontrar esse recurso, esse museu vivo, né? Que está aí disponível para pesquisas científicas. Outro lugar a se destacar é o Parque Nacional da Serra da Capivara, onde tem um registro da população ameríndia mais antiga aqui na América do Sul, né? O que vem criando novas perspectivas de datação, né? Tanto da datação da paleofauna aí presente, como também datação arqueológicas, né, da presença do surgimento, da colonização dos índios aqui na América do Sul, né? Então, uma área muito interessante, muito bem organizada e que é uma referência, né, pelos seus dois museus, o Museu do Homem Americano e o Museu da Natureza, né, que oferece uma disponibilidade de conhecimento da origem pré-histórica do Brasil, né? Algumas peculiaridades também estão presentes nas áreas de mineração, né? Nas áreas urbanas, né? Que são próximas à exploração de recursos minerais, o impacto que isso provoca, né? Tanto em termos de drenagem, de áreas de risco, como outras formas de derrames de material, como ocorreu em Mariana, por exemplo, ou que Paraupebas também é uma área muito sujeita a esses riscos da mineração próximas às áreas urbanas, né? A mineração de calcário também é muito forte em determinadas áreas, como eu falei para você aqui, a localidade de Nova Olinda, né, na Chapada do Araripe, onde é uma proximidade, né, tanto na exploração, a proximidade urbana das áreas de mineração, como também a industrialização, o benefício do calcário, né, para retirada de subprodutos, para a fabricação de tintas, estufes e o próprio cimento, e que acaba contaminando, né, o ambiente urbano, a mineração e a industrialização. E aqui é os grandes acidentes de mineração que vem acontecendo no país, né, o caso aqui de Mariana, né, que foi um desastre ambiental imenso, né? E também como é que essas indústrias têm se portado, né, em termos de prevenção, né, de remediação também. É uma necessidade de uma remediação, indenização dessas pessoas, né? É aqui só para mostrar a dimensão do acidente, né, com uma imagem de satélite, tirada antes do desastre e depois, né? Então esses impactos de mineração atingem uma escala muito grande, né? E um impacto que se estende desde a qualidade da água, do subsolo, uma acidificação muito grande do solo para fazer esses acidentes, né?
que vão tornar essas áreas inaproveitáveis por muito tempo, né? O alcance desses derrames, né, no caso aí de Mariana do Rio Doce, né, chegaram até o oceano, e o impacto sobre a fauna, sobre os ecossistemas, que ninguém sabe quanto tempo eles vai demorar para eles retornarem, e também retornarem toda a vida social que aí existia. A Transamazônica como um projeto que até hoje não se consolidou, né? E que a gente vê que ele também é um vetor de novos impactos, né? Desde da manutenção, da preservação da floresta, do uso mais adequado da floresta. Ela é um agente de criação, de abertura de novas estradas, né? Novos projetos, que provocam principalmente a grilagem das terras, né? Tanto no ambiente rural como no ambiente urbano, né? Das cidades, né? Que grupos de grileiros com apoio institucional de cartórios do poder público municipal, estadual até federal atuam, né? E começam a se apossar de terras que são de domínios da União e que poderiam ser unidades de conservação, poderiam ser assentamentos para agricultura familiar e acabam sendo apropriadas de forma indevida através da grilagem. Esse é um dos grandes problemas, tanto rural como urbano no Brasil, né? No Amazonas também temos algumas peculiaridades quanto, né, algumas singularidades quanto à sua perdas de terra devido ao processo fluvial, à dinâmica fluvial, e que vai alcançando grandes extensões e áreas urbanas que já eram consolidadas de certa forma, que eram consideradas estáveis, e hoje a dinâmica é muito intensa que vem atuando, né? Que começam a atuar tanto na superfície como na base, né? Das falésias fluviais e cada vez mais necessitam formas de intervenção, né? No sentido de gestão, de solucionamento, de recuperação de áreas que são degradadas pela ação fluvial e que se tornam terras caídas. Um grande impacto também que ocorre são as hidrelétricas, né? O caso de Jirau, no Rio Madeira, do Belo Monte, perdão, no Rio Xingu, e o que isso provocou tanto na parte ambiental, na parte da natureza, né? Vocês veem aqui totalmente como foi transformada a drenagem do rio, e o que isso vai impactar na biodiversidade, na fauna, na flora aquática, na questão também do balanço de sedimentos, né? Da sedimentação. Depois, os impactos que houveram antes da própria definição da área, através dos conflitos com as populações locais, que muitas delas tiveram que ser erradicadas do local. A questão da obra, né, com a chegada de muitas pessoas que acabaram morando nessas cidades, como Altamira, né, e que depois acabaram provocando uma série de problemas sociais. Hoje, Altamira é um dos municípios com maior índice de criminalidade, né, de insegurança social. Aspectos relacionados com a desertificação, que na região Nordeste ele vai se tornando cada vez mais intenso, né? Temos grupos que trabalham com isso, sobre a questão da desertificação, e que são fatos, né? Tanto a partir do efeito climático, mas também o efeito que ocorre no solo, o efeito erosivo e, consequentemente, deposicional, né? Toda a área retirada das terras mais altas acabam indo para as planícies fluviais, incluindo o leito dos açudes. Muitos açudes têm uma vida útil que vão se tornando cada vez menores em função da sedimentação. E depois também uma compreensão de como conviver, né, com o semiárido, como não enfrentar a semiaridez. Nós temos que aprender a conviver, que tipo de agricultura, que tipo de manejo, que tipo de pecuária nós podemos desenvolver nessas áreas mais semiáridas. E também como trabalhar com a intensificação desse processo de desertificação, que é cada vez mais visível, né? Principalmente na área nuclear da Caatinga, né?
e que formas de manejo poderia ser de tentar de recuperação ou de um uso mais adequado, né? Em razão principalmente da escassez da água e dos processos de erosão e de sedimentação. Entre as ações que se tentaram de solucionar, se citam a questão da transposição das águas, mas que agora, além de resolver em parte, né, tem que perguntar também qual política que ele objetivou a transposição das águas, para quem é destinada essa água, qual a população que vai se beneficiar da transposição dessas águas, aqui no caso do Canal do Trabalhador, né, no Ceará, onde grande parte da água que é transposta do rio Jaguaribe acaba não podendo ser utilizada pela maioria da população ao longo do percurso desse canal. E ele é destinado mais ao abastecimento de Fortaleza e ao complexo industrial portuário do Pecém. Outro aspecto que a gente aborda de diferenciado dentro do território são as cidades fronteiriças, né? Pela sua disposição, a convivência com outra nação, muitas vezes cidades que são separadas por pontes, outras que são separadas por uma avenida, como é o caso de Tabatinga e Letícia, né, Santa Rosa. Então essas áreas também são áreas que têm que ter um maior cuidado em função da própria fluidez de droga, de roubo, de tráfico, né? Então são áreas que têm uma gestão que é singular, que é diferenciada, né? Os conflitos e tráficos na fronteira, né? Alguns conflitos, em determinado momento, quando as passagens são fechadas, você tem uma série de conflitos. O que está acontecendo agora na Venezuela, por exemplo, né? A apreensão de veículos roubados, muito no Paraguai, um comércio, troca de carros roubados por armas, por droga, né? O tráfico de cigarro e outros produtos que fluem através de uma fronteira que muitas vezes é muito permeável, né? Então, a apreensão de armas, e que isso acaba indo para as grandes cidades, mas é através das fronteiras que há um fluxo, né? Seja pelas fronteiras por meio aéreo, ou por meio terrestre ou fluvial, como é o caso da região amazônica, né? E aí surgem também, em alguns casos, principalmente nas fronteiras do norte, né? A questão de tráfico de pessoas, que isso é denunciado para áreas de garimpo em outros países, né? E que é uma área de muita vulnerabilidade, pode-se dizer, né? Principalmente da região ali do Amapá, do Oiapoque, de Roraima também. Então, são aspectos que, ao se fazer uma análise social do Brasil, a gente tem que compreender, né? Esse processo que atua, né, principalmente, muitas vezes, principalmente com as mulheres e crianças, né? Outro aspecto a gente considerar é a mão de obra escrava, que ainda é vigente no país. Sempre são descobertos focos e realidades que muitas vezes nós não vemos diretamente, mas que é um fato, né? Que ainda ocorre, apesar de estarmos entrando já no terceiro milênio, né? E a mão de obra infantil ocupada, né, em muitas áreas do Brasil, né, na agricultura, na mineração, na cana-de-açúcar. Hoje a Zona da Mata é um dos lugares onde a gente tem os piores índices de desenvolvimento humano, né? E também a fabricação de carvão, a exploração agrícola. Então, são considerações que a gente tem que conhecer, de destacar, né? Para que isso não se repita. E cenas que são observadas, seja em áreas urbanas, através de crianças nos lixões, na coleta de resíduos, né? Seja no campo, na cana-de-açúcar, na lavoura de outras regiões, né? Que às vezes a população é levada esperando um emprego, e também o trabalho infantil, que muitas vezes também ele é identificado e atuado. O tráfico de animais também é
uma atividade que é muito forte, que resulta em um grande movimento de dinheiro, né? E que também muitas vezes ele é feito através das fronteiras internacionais também, né? De macacos, jabutis, tartarugas, pássaros, aves, e que também muitas vezes ocorrem nessas feiras populares, né? Tá, então, de cada ambiente que a gente viu, cada bioma, ele vai ter os mesmos, tanto vai ter na Caatinga, no Amazonas, no Pantanal, então é um problema comum, né, que ocorre, né? A comercialização de peles de animais silvestres, de beneficiamento, né? E também o que ocorre também são as políticas públicas residenciais de algumas áreas de favela, né? Que também pode ocorrer em áreas de igarapés, em áreas de inundação na região norte ou em áreas de declividade, por exemplo, em cidades como Salvador, Recife, Rio de Janeiro, né? E as similaridades, né? Então nós falamos sobre o que é diferenciado no país em grandes dimensões, grandes extensões. E as similaridades, então a gente vai ver o que é parecido, né? As similaridades entre essas biomas. As similaridades econômicas, urbanas, estruturais, de exclusão social, de consumo, de vulnerabilidade, de corrupção e de problemas ambientais, né? Então, entre os prejuízos socioambientais atuais, a gente pode destacar a perda dos valores éticos socioambientais em função da grande urbanização, da internet, de todos os valores que acabam sendo corrompidos, né? Então, nesse sentido, cada vez mais há um individualismo, um consumismo exagerado, né? A diminuição da sensibilidade e percepção ambiental. Muitas pessoas não têm mais a mínima convivência com a natureza, né? Desconhecem a importância dela, né? A questão do analfabetismo político, que hoje é um grande problema da nossa nação, né? Porque as pessoas não se interessam em saber em quem estão votando, a questão ideológica, a intenção e também um pedido de retorno desse político, né? Então, uma coisa muito imediata e muito movida pela mídia, né? A gente nota também a perda de identidade como povo e nação, né? Então, o desprezo pelos quilombolas, pelos indígenas, porque são pessoas que têm a sua identidade. E as pessoas urbanas acabam perdendo toda a sua identidade, né? Como brasileiro, sem se importar com o que existe aqui de original, de autóctone, né? Há um avanço do movimento fascista, que é notório na mídia, nos movimentos de rua, né? E principalmente pela internet, né? A insensibilidade para com o próximo, né? Com as pessoas mais carentes, né? E cada vez mais a querer seguir um modelo de primeiro mundo, né? Achando que nós temos que copiar o modelo das nações desenvolvidas e não podemos ter o nosso próprio modelo de desenvolvimento e de sustentabilidade, né? Então, há uma similaridade muito grande, problemas comuns, né, entre as cidades litorâneas, né? E a gente pegar o próprio histórico de formação, né? As necessidades de planejamento urbanos para a resolução de fenômenos, de problemas comuns, né, como o avanço da linha da costa, urbanização, né, a vulnerabilidade de construções na planície litorânea. Tá? Então a gente vê algumas cidades como Fortaleza, Recife, Salvador, tá? E que necessitam ações, né, de planejamento, né, e que não se vejam apenas a faixa litorânea como a área mais importante. Você tem toda uma periferia, uma ocupação irregular de campos de dunas, de manguezais que necessitam ser planejado e organizado. O turismo convencional também se dá de forma territorial em todas as partes do litoral, né? Embora alguns tenham um discurso de um ecoturismo, muitas vezes acaba sendo um turismo de massa da mesma forma, né? Não respeitando muito uma questão de gestão, o aspecto vinculado também
a forma de exploração com o aproveitamento apenas de grandes resorts, de hotéis, e não havendo uma distribuição da renda do turismo para a população local, a necessidade de se desenvolver um turismo comunitário, né? Então o turismo de praia ele é muito comum e muitas vezes acaba mudando toda a cultura local, né? Alguns polos vão surgindo e quase uma urbanização completa dessas áreas, né? Desses polos turísticos, com mudanças no modo de vida, a sobreposição da capacidade de carga de recebimento de turistas, principalmente nos grandes feriados, finais de ano, né? E que acabam, em parte, extrapolando o potencial de uso dessas áreas. Então também há que se fazer um ordenamento, né? Um planejamento, e não só da atividade econômica, mas também das consequências sociais para a população, e tentar um envolvimento maior das populações tradicionais nos benefícios que o turismo pode trazer, né? A questão dos portos também, a estruturação dos portos, que é uma dinâmica muito grande. Hoje o Brasil é um grande exportador, né? Principalmente de produtos do agronegócio e de minérios. Então vão surgindo novos portos, alguns portos são abandonados ou são praticamente desativados, como o do Mucuripe, de Salvador, de Recife, e vão surgindo novos portos, né? Então, alguns portos que eram de mercadoria, como o de Salvador, passam hoje a ser direcionados para o turismo. Alguns portos específicos, como na região ali do Aratu, Camaçari, que são destinados para carga e descarga de petróleo, e outros, como é o caso de São Luís do Maranhão, que são destinados mais para o escoamento dos minérios de ferro, né, e de bauxita. Outra questão comum ao longo do litoral são os derramamentos de petróleo, que é cada vez uma constante maior, né? A falta de controle, de uma legislação, de identificação dos responsáveis pelos derrames, que progressivamente isso vai afetando a qualidade ambiental, né? E afetando a função desses hábitats, né? De recifes, de praia, etc. Outro elemento de transformação substancial dos estuários do Brasil, a exploração de salinas, principalmente na região nordeste, né? Que imensas áreas, né, de manguezal que foram transformadas para exploração do sal. E hoje, com a mecanização, essas áreas acabam sendo expandidas cada vez mais. Muitas das áreas que foram abandonadas de salina hoje são ocupadas pela carcinicultura, criação de camarão, que também é outra forma de produção que não traz diretamente um benefício para a população local, né, que acaba sendo excluída de todo o processo econômico de produção de camarão para exportação, principalmente, né, e traz um dano muito grande, né, ambiental, né, muitas vezes que acabam sendo irrecuperáveis, né, e áreas de manguezal que são legalmente protegidos e muitas vezes não são respeitados na expansão e funcionamento dessa atividade econômica que é a carcinicultura. Destaca-se também no litoral uma constante cada vez maior, que é a ampliação dos parques eólicos, né? Aí também se discute, é uma energia limpa, porém a forma de aproveitamento dessa energia, ela não é sustentável, ela não é feita de acordo com critérios de sustentabilidade, de dimensões territoriais, de reconhecimento do uso da terra pelas populações tradicionais. Muitas vezes você impede o acesso de pescadores, de agricultores, né, às suas áreas de trabalho, ao seu ambiente de vivência em função da instalação de grandes parques eólicos. E o impacto também que isso provoca para paisagem, né? Então começa a surgir um conflito entre o turismo e a exploração da energia eólica. A questão das inundações, né, nas cidades também,
E que muitas vezes se fala em mudanças climáticas, mas não é tanto isso, é sim a cidade crescendo em direção às planícies fluviais, né? Ocupando áreas que são áreas de risco, que na natureza não se identificam áreas de risco. A sociedade sim que vai criar essas áreas de risco indo em áreas que são ecodinamicamente instáveis, né, que deveriam ser preservadas e acabam sendo ocupadas, o desmatamento de cabeceiras de rios, né? Então as consequências vão se tornando cada vez mais sérias, né? E os danos não só ambientais como econômicos e também a própria perda de vidas, né? Então as inundações urbanas acabam afetando, né, diretamente a qualidade de vida das populações e atinge a fauna também, né, que acaba alterando suas áreas de hábitat, de convivência, como a gente observa aqui, né, captura de áreas que você tem uma inundação, os animais acabam indo, tá? Tem diferenças entre uma inundação natural, como é o caso do Amazonas, que vai subindo aos poucos, né? E a população é adaptada a essa sazonalidade das cheias, né? E depois a questão das cheias que vão atingindo as bordas da cidade em função de ocupação de áreas inadequadas, né? Então vão surgindo áreas de risco, né? E depois também os custos que isso importa e também os efeitos ambientais, né? Então, muitas vezes se tentam questões de resolução, de transposição de áreas de favela, deslocamento, ou então de urbanização, né? Mas também tem que ver, você urbanizando uma área, um igarapé, você está mantendo o mesmo processo de ocupação de uma área que deveria ser preservada, né? Então, até que ponto isso é uma política adequada, né? E que o futuro irá dizer, porque muitas vezes você fez um projeto de urbanização, tem 2, 3 anos, você ainda não sabe quais são as consequências. E também a questão da canalização dos cursos d'água. Hoje já se discute, né, já se propõe que essas áreas devem ser áreas verdes, né, áreas arborizadas, com gramíneas, tudo para que possa haver uma maior absorção dessa água. E quando você canaliza com cimento, né, você acaba fazendo com que o leito acabe sendo uniforme, que não possa ter uma dinâmica, né, no caso das cheias. E também a urbanização de terrenos instáveis. Então, cada vez mais a cidade vai se expandindo, vai ocupando bordas de falésias de praia, do litoral, falésias de rio, encostas, fundos de vale. Então, o que eram ambientes relativamente estáveis vão se tornando instáveis, né? E você vai sempre agindo no sentido de que você favorece ao escoamento e reduz a capacidade de infiltração da água do solo, né? Então, nesse ponto, você tanto inibe a alimentação dos lençóis subterrâneos, como você favorece ao escoamento superficial, a erosão e consequentemente, o assoreamento dos fundos de vales, leitos de rio, de lagoas, etc., né? Outro aspecto a se considerar é a grande insegurança pública, que cada vez mais vai se intensificando, né? A questão da organização criminosa, dos grupos criminosos, né? E como eles vêm também se atuando, se interagindo muitas vezes com o poder público, né? Então, são questões que a sociedade deve ter isso sempre em pauta. O tráfico e consumo de drogas, nós temos a Zumbilândia, né? Em São Paulo e hoje nas pequenas cidades também, né? A questão de derivados da cocaína, né? Que é uma droga química muito forte, né? E o que isso vai se refletindo, né, nos modos de vida e nos impactos que isso provoca nas cidades, a desvalorização de bairros, de ruas, de avenidas, de comércio, né? Porque chega a um ponto de não haver, o Estado não consegue mais ter um controle, né, sobre esse problema das drogas, tanto do comércio como do consumo, né? E também que é um caso que se correlaciona de forma internacional com outros países, né? Tanto os países produtores como consumidores de droga, e aqui acaba se tornando um grande corredor, né?
para o comércio de droga internacional que vem influenciando na criminalidade de várias cidades brasileiras, né? O tráfico de armas também, né? E cada vez mais a presença de processos de exclusão e de violência urbana nas diferentes cidades do país. Isso é uma coisa comum, né? Que surge com a urbanização, e mesmo nas cidades intermediárias a gente vai encontrar essa correlação entre exclusão social e violência urbana. Os conflitos sociais, por questões de mineração, por questões de demarcação de terras, de direitos que foram usurpados, né? De grandes projetos que vêm atingindo as populações tradicionais. Então a gente tem um mapa de todos os conflitos sociais, né? E se pensar que tipos de políticas públicas podem ser aplicadas para se resolver esses grandes conflitos, né? E a questão da exclusão social. De um lado a gente vê os grandes condomínios, né, fechados, com a população isolada, com uma série de privilégios, né, e benefícios de qualidade de vida, e do outro lado a população que não tem acesso a nenhum desses direitos. Nem água tratada, muitas vezes nem eletricidade, não tem esgotamento sanitário, e as condições de vida são horríveis, né? Então os IDHs são super baixos, né? Então o que é que nós podemos fazer como nação, como planejadores, como profissionais, para tentar contribuir numa melhor qualidade de vida para a população e reduzir essas diferenças sociais que são tão notórias na nossa nação, né? A exploração de madeira, o Brasil é um dos maiores exportadores de madeira, de celulose, né? E que controle nós temos, né? Então a questão, isso também entra com o aspecto de grilagem de terras, entra com aspectos de abertura de novas estradas e caminhos na Amazonas, né? E a falta de uma fiscalização de recursos e de uma legislação que atua com a maior validade, né, sobre os empreendimentos, os empresários que atuam no desmatamento e na exploração da madeira de forma ilegal. E também os impactos causados, né, sobre pastoreio, né? Hoje o Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina, né? E que isso também resulta no impacto direto nos desmatamentos, né, na exportação de água, que com o gado, com a soja, tudo vai junto, vai a água, vai os solos, vai as questões sociais, e também a civicultura, que muitas vezes vem junto com a exploração da pecuária. E os seus efeitos, né? A perda dos solos, processos erosivos, exclusão social de quem não está envolvido com a questão do agronegócio. E aqui nas periferias de algumas cidades, como o caso de Gil Boés, né? Alguns processos de perda de solo, de desertificação, que são muito intensos. Aqui é na região de Gil Boés, no sul do Piauí. Então, os processos, né, que são como agir, como atuar, né, com relação aos processos de erosão e de assoreamento, né, que na ecodinâmica a gente vê muito bem as consequências, né, da relação entre os desequilíbrios entre geomorfogênese e pedogênese. A questão também que, por bem, um dos pontos positivos que a gente tem, de alguns grandes planos de proteção à fauna, né, e à flora do país. Então, no caso do tamar, ele é uma referência mundial, né, de como a gente pode proteger algumas espécies, né, porque na realidade isso deveria ser aplicado a todos os ecossistemas e a toda a fauna e flora do nosso país, principalmente as que estão em risco de extinção, né? E também o que é similar. Para mim, eu não sou da geração do shopping, eu peguei já o shopping quando eu vi o primeiro shopping, foi o Center 1, né, na década de 70, 80. Então hoje você vê uma padronização, não só da venda e do consumo, você vê uma padronização do comportamento, né? Da ânsia de comprar, das pessoas se endividarem, de ostentarem, né? Então,
também é uma questão visível e séria, né? Para a classe média alta não, mas para o restante da população sim. E a grande questão do país é a imunidade parlamentar, né? Que as pessoas, desvio de dinheiro, retirada de recursos para merenda escolar, para a saúde, para a educação, né? E pessoas que agem no interesse próprio, né? Que são eleitas para atuar na defesa, na organização social, na proteção da população, da biodiversidade do meio ambiente, mas enfim atuam e governam e administram o seu cargo político apenas para interesse próprio e da população, e a imunidade parlamentar, de políticos, de empresários, é uma norma, né, que deveria ser quebrada, né? Então a gente destaca, né, a corrupção e a impunidade, que ela é de caráter político, financeira, os editais que são manipulados, as negociatas de desvios públicos, a sonegação de impostos, as grandes riquezas que a gente tem que não pagam adequadamente os impostos, um caixa 2 eleitoral, a superfaturação e a população que acaba tendo todas essas referências como exemplo e acaba assumindo um comportamento social altamente individualista, né? E as desigualdades sociais. Na infância, que é o que dói mais, né? A gente vê, enquanto alguns têm um privilégio, um direito, né? Que devia ser de todos, outros são excluídos, né? Nas ruas, né? E eu pergunto, é essa a pátria amada tão anunciada, né? Que pátria amada é essa onde um tem tudo e outros não têm nada, né? Que vivem na exclusão. Que pátria é essa, né? Qual o futuro da nação, né? Plagiando aqui Renato Russo, né? Qual o futuro dessas crianças, né? Que projetos, que políticas públicas nós temos de proteção, de amparo a essa população marginalizada e principalmente essa infância, essa adolescência, né? Marginalizada. E aí, como se eu fosse uma criança, ia dizer, não me dê as costas, né? Vocês que estão aí na universidade, que estão estudando, vocês têm que lembrar da gente, né? Não me dê as costas, vice... com a cara bem feia, como reclamando não, reclamando, né? Que ele também tem direito, ele também faz parte da nossa nação, porque todos somos um povo, né? Então, com isso eu concluo essa parte e agradeço a atenção de vocês.